meus amigos e minhas amigas, eu sou o Sebastião Marques e esse é o Diário de Pirapora, ou Depira, se você preferir, um canal de fato e opinião. Sejam bem-vindos. Hoje vamos começar um assunto novo. Eu vou aqui atender a um pedido que me foi feito há algum tempo atrás e que eu deixei para esse momento que eu julgava mais oportuno. Me foi solicitado que aqui, periodicamente, de vez em quando, trouxesse aqui algum livro que eu tivesse lido e que tivesse julgado importante para recomendar por alguma razão especial. Vamos ver a aceitação aí, né, de quem estiver assistindo esses nossos vídeos. Eu vou então começar aqui hoje com um livro que me foi dado de presente em 1982. Um livro, por sinal, em dezembro de 1982, por uma amiga. Eu estava ainda morando em Belo Horizonte, trabalhava em Belo Horizonte, e era exatamente o meu último mês em Belo Horizonte, já que estava vindo para Pirapora no final de dezembro e definitivamente para morar em 1º de março de 83. Lá se vão bons anos. O livro é esse que aqui está, que chama O Discurso da Servidão Voluntária. O Discurso da Servidão Voluntária. Esse foi um livro escrito em 1552 por um jovem francês que estava estudando direito e que tinha entre 16 e 18 anos. Então se trata de um livro de 1552, escrito por um jovem entre 16 e 18 anos, que estava estudando direito. Viria a se formar alguns anos depois, se tornaria juiz. E é uma reflexão fantástica. Esse é um livro atualíssimo que eu recomendo a vocês. E eu encontrei uma edição mais nova e bem mais resumida, bem mais sintética, embora o texto esteja integral, que é esta edição aqui da editora Martin Claret. Vocês podem encontrar facilmente nas livrarias, provavelmente até aqui na livraria em Pirapora deve ter. Se não tiver, ele pode encomendar. E caso contrário, se você preferir, pode comprar também nas lojas virtuais das livrarias aí pelo Brasil afora. São várias hoje, né, que entregam aqui na sua casa. Preferível era que você comprasse numa livraria aqui de Pirapora. Mas por que estou aqui recomendando esse livro? Porque eu trouxe um livro com um título O Discurso da Servidão Voluntária. Até parece uma contradição, um paradoxo, né? Servidão nunca poderia ser voluntária, deveria sempre ser algo imposto. Mas isso é que é o interessante do livro. A minha amiga que me deu esse livro lá em dezembro de 82, a Beth, professora da Universidade Católica, professora de História, me recomendou, muito entusiasmado, o livro e colocou isso inclusive na dedicatória que ele se encontra. Eu li mais de uma vez e recentemente, em razão disso, dessa realidade que estamos vivendo, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, em nosso país, e por que não dizer no mundo inteiro, eu me lembrei desse livro e resolvi fazer uma releitura. Vou ler um parágrafo, apenas um parágrafo para vocês. Por enquanto, diz aqui o autor, eu gostaria somente de entender como tantos homens, tantos burgos, tantas cidades e tantas nações suportam às vezes um tirano só, que não tem mais poder que o que lhe dão,
que só pode prejudicá-los enquanto quiserem suportá-lo, e que só pode fazer-lhes mal se eles preferirem tolerá-lo a contradizê-lo. Coisa realmente admirável, porém tão comum, que deve causar mais lástima que espanto. Ver 1 milhão de homens servir miseravelmente e dobrar a cabeça sobre o jugo, não que sejam obrigados a isso por uma força que se imponha, e aqui é que é o interessante, mas porque ficam fascinados e, por assim dizer, enfeitiçados somente pelo nome de um, que não deveria temer, pois ele é um só, nem amar ele pode, pois é desumano e cruel com todo. Bem, a professora Luciene Félix, que é professora de filosofia e mitologia greco-romana, ela fez um texto muito interessante sobre esse livro. E ela aponta que existem 3 razões fundamentais para que as pessoas se submetam, para que os homens e as mulheres se submetam ao comando de um só. E aqui a professora Luciene Félix, num parágrafo, diz o seguinte: para La Boétie, é o povo que se sujeita e se degola, que podendo escolher entre ser súdito ou ser livre, rejeita a liberdade e aceita o jugo, consente tal mal e até o persegue. Como ocorre esse processo é sobre o que o autor se debruça. Etienne esclarece que o tirano obtém seu poder com a conivência do próprio subjugado e que a esse bastaria decidir não mais servir, recusar-se a sustentá-lo para que se tornasse livre. São apontados na obra as 3 razões que culminam numa servidão voluntária. O hábito, a pessoa se acostuma, é cômodo. A covardia, a pessoa prefere ficar naquela posição cômoda de não enfrentar. E a participação, poucos que ficam em torno do tirano e que vão subjugando aqueles que estão ligados a eles. É mais ou menos assim. Em torno de um tem 6, em torno dos 6 tem 100, em torno dos 100 tem 600, e assim segue o processo da tirania, o processo da subserviência. Leiam esse livro que vocês vão gostar. É uma leitura fácil, tranquila e não é um texto grande. Grande abraço.